Que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Não tanto quanto no Brasil, e isso eu sempre estou destacando, que aqui está muito avançado e nós estamos ensinando o mundo, né? Então, existe aquele meme, né? O brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Não, mas o Alexandre tirou onda com isso. O Alexandre tirou onda com isso há 2 semanas atrás, dizendo que o mundo inteiro estava querendo aprender com o Brasil como faz. Ele chamou de combate à desinformação, mas a gente sabe que isso é sinônimo de censura. Uma das partes que me chama a atenção aqui nos Twitter Files, e eu estava aqui colocando em detalhes aqui na tela, mas tem um momento aqui específico onde, e eu faço o paralelo com os Estados Unidos, de novo, por conhecer o caso dos Twitter Files aqui, é que aqui nos Estados Unidos parecia que os agentes do Deep State e tal estavam agindo para prejudicar a direita, os conservadores nas redes sociais. Nesse trecho aqui especificamente, parece que a Polícia Federal brasileira ela estava sob pressão ela própria. Parece que a polícia brasileira estava sob pressão própria. Olha que interessante, em março de 2022, a gente já está no ano de eleição, segundo vocês escreveram, o diretor jurídico do Twitter para a América Latina disse que se encontrou com o juiz, referindo-se ao Xandão. Ele disse que ficou surpreso ao encontrar ali a Polícia Federal e funcionários do técnico tribunal trabalhando na investigação da hashtag, ou seja, uma força-tarefa para investigar o uso de hashtags. Lembrando, eu preciso lembrar isso para as pessoas, David. O Brasil tem tráfico de criança, pedofilia, tráfico de drogas, problemas gravíssimos de corrupção e, no entanto, existe uma força-tarefa paga pelo dinheiro do contribuinte para investigar hashtag. O TSE pressionou por dados privados do usuário sobre e aqui essa parte é muito sugêneres, porque ela fala assim, sob a justificativa de circunstâncias excepcionais, e que queria usar o Twitter como uma máquina de pregonição de crimes para antecipar possíveis atividades ilegais. Então você tem aqui essa parte é muito importante, porque você tem aqui 2 coisas, né? Primeiro, um momento aqui meio uma confissão, né? Circunstâncias excepcionais é a definição do que se chama tribunal de exceção. Governo de exceção é isso aqui. É isso aqui que a gente está vendo. Mas vai além. A Polícia Federal quer usar uma empresa privada como uma máquina de Minority Report, cara. Minority Report. Pregonição de possíveis atividades ilegais. Então os caras quebram teu sigilo, bloqueiam tuas redes, etc., para prevenir possíveis futuras atividades. Cara, a legislação brasileira é tão clara em relação à censura prévia, vocês até terminam a reportagem com um jurista, que eu quero chamar aqui no programa, falando, não, pô, a gente propôs uma lei, etc. Eu falo assim, a pergunta que eu quero falar para ele, eu falo assim, velho, que lei, cara? Os caras estão quebrando todas as leis do Brasil. Você quer fazer mais uma? Se a gente tivesse a primeira emenda da Constituição escrita pelo John Adams aqui no Brasil, não ia fazer diferença nenhuma. Marginais na definição da palavra, agem à margem da lei. Então, 2 meses depois, Gualda disse que a Polícia Federal, olha que loucura, a polícia está sob muita pressão do TSE para fornecer resultados tangíveis. Lembrando que nesse procedimento a Polícia Federal está apoiando uma investigação que é conduzida pelo TSE em si. Você não considera esse um ponto muito divergente, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos, David? Então, esse processo que a gente observou no TSE, eu reportei nas diversas reportagens que eu fiz para o Mike, já são, se não me engano, 5 reportagens, vai sair mais uma agora, mais uma reportagem, sobre a escalada autoritária do TSE. E entre um dos pontos que eu destaco é a cooptação por parte da Polícia Federal pelo TSE, pelo Alexandre de Moraes, mas também pelo TSE, mas pelo Alexandre de Moraes em específico. Então, é como se fosse uma polícia paralela a serviço dele. Então, muitos dos inquéritos que estão ocorrendo, então, lembrando que o inquérito das fake news
foi criado de ofício e colocado na mesa do Alexandre de Moraes sem sorteio. O Alexandre de Moraes tem tocado esse processo há mais de 5 anos, né? Completou 5 anos agora, esse ano. Feliz aniversário aí, Alexandre. E os agentes que eram escolhidos para as operações eram escolhidos a dedo por ele. Então eu entrevistei um agente, a gente publicou na reportagem, ele falou comigo sob condição de anonimato, de que os agentes estão com medo, os agentes da Polícia Federal que não são alinhados ao Moraes ou que têm opiniões divergentes, não podem expressar opinião, e eles têm muito medo, inclusive medo de estarem sendo grampeados, os próprios agentes da PF, né? Então, existe uma polícia, meio que uma polícia paralela, eu chamei de guarda pretoriana do Xandão. Eu costumo chamar de Gestapo, mas guarda pretoriana. É mais bonitinho, né? Então, uma guarda pretoriana para esses processos. Inclusive, tem até um juiz agora que está lá trabalhando com ele e totalmente à disposição. Então, quem não é leal a ele, tchau, fora. E muita gente que era da PF foi trazido. Então, o cara que fez alguma coisa, assim, se tornou uma pessoa não grata dentro da PF, é levado para o TSE. Então, boa parte dos quadros de inteligência do TSE são formados aí por agentes da PF, então como se fossem, né, agentes do setor de inteligência, inclusive o senhor Disney, né? Sim. E o Alexandre criou um núcleo de inteligência durante as eleições. O núcleo de inteligência, é importante dizer, usando aqui as palavras de vocês, o núcleo de inteligência político. Porque diz aqui, além disso, o TSE exigiu informações de assinatura e endereços de IP, volto a falar, baixem VPN, link na descrição, dos usuários que usaram hashtag. Aí você vai ver, a hashtag era o quê? Abaixo o Estado Democrático Direito? Não, a hashtag era hashtag voto democrático auditável. As pessoas que estavam pedindo, aí vocês dizem, palavras aqui de vocês, os brasileiros queriam debater os votos, mas o TSE não gostou da causa popular e pressionou o Twitter a fornecer dados pessoais do usuário. Uhum. Sim. Esse núcleo, então, criado pelo Alexandre de Moraes nas eleições de 2022, passou um pouquinho, né, passou batido, não houve muita comoção, até porque era um período político conturbado, né? Então estava no auge das eleições e, apesar de ter sido noticiado pela imprensa, passou meio que por baixo do radar, né? E a gente resgatou isso agora, levantou novamente essa informação nas reportagens que a gente publicou. E esse núcleo, ele não foi encerrado, ele não... até quando a gente publicou a reportagem agora no mês passado, ele não havia sido encerrado. Ou seja, né? Era um... sim, ele era um núcleo de inteligência criado nas eleições, com delegados, inclusive de polícia militar, e ele não havia sido encerrado, e agora o Alexandre de Moraes transformou esse núcleo num núcleo permanente, que é esse CIEDD, não lembro de cabeça agora qual que é a sigla, uma sigla nova que provavelmente a gente vai decorar ao longo dos anos aí. A gente vai... Vamos ouvir falar muito agora. Vamos ter tempo. Até agora tá com poder de polícia, então... A Anatel, e agora, ontem, anunciou-se a parceria desse grupo do TSE com a AGU, que, para quem não lembra, a AGU, o ministro Messias, conhecido informalmente como Bessias, o garoto de recados da Dilma Rousseff, o AGU, ele criou-se dentro da AGU o Ministério da Verdade do Lula. E agora o Ministério da Verdade do Lula se uniu ao Ministério da Verdade do Xandão, criou-se então agora uma grande parceria entre Supremo e Executivo para espionar os cidadãos do país. Que Deus tem. O AGU, ele criou-se dentro da AGU o Ministério da Verdade do Lula. E agora o Ministério da Verdade do Lula se uniu ao Ministério da Verdade do Xandão, criou-se então agora uma grande parceria entre Supremo e Executivo para espionar os cidadãos do país.
Que Deus tenha misericórdia de nós, Agape. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha, muito obrigado. A gente podia passar aqui o dia inteiro falando sobre esse assunto. Eu agradeço imensamente. Recomendo aí as pessoas que estão nos assistindo. Não sei se o Agape vai estar hoje ou amanhã no Oeste Sem Filtro. Mas vejam aí, acompanhem o Twitter dele. Qual é o seu Twitter, Agape? David Agape David Agape sigam ele também no Substack, que é um Substack muito bom para vocês acompanharem o Public também. Então, Agape, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a se falar muito aí ao longo das próximas edições. Ok, Paulo, obrigado pelo convite. Ainda hoje eu pretendo publicar, né, se não hoje, amanhã, um texto lá no meu site, A Investigação, detalhando alguns dos bastidores dessa reportagem, né, dessa série de reportagens aí. Talvez seja muito interessante, né? Eu quero muito. Como foi todo o processo aí. Ficou muita dúvida no ar, né? As pessoas ficaram com muitas dúvidas. É um assunto complexo. Foi publicado em inglês. A gente não teve, né, muito foco para aqui para o Brasil nesse primeiro momento, mas você vê que já vários veículos publicaram. O Michael. A gente está atento. Entrevistas. A gente está atento. Qual é o site? www.ainvestigação.com.br. Investigacão com C sem cedilha, né? E sem tio. A Investigacal. Investigacal.com.br. Acompanhem lá o trabalho do Agape, porque é fundamental, e se puderem, apoiem ele também. Agape, mais uma vez, já tinha dito aqui, você hoje é um dos grandes jornalistas investigativos, talvez um dos únicos que sobraram no país. Parabéns aí pelo teu trabalho e volte mais vezes, viu? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Eu podia passar o dia inteiro aqui falando desses Twitter Files. Eu volto a dizer, tudo sobre os Twitter Files está em português. Eu coloquei no meu site, a tradução da Ana Paula Henkel. Agradeço aqui a minha querida Ana Paula. Porque isso aqui é o tipo de informação que eles publicaram em inglês, e que óbvio que o público deles é o público do exterior, e isso viralizou de uma forma gigantesca, mas a gente não pode deixar de ver isso. Tem muito mais sobre isso. Eu recomendo a vocês, aqueles que falam inglês, porque isso a gente não conseguiu traduzir, que vocês leiam os e-mails propriamente dito. Tem muita coisa que não saiu no texto da reportagem, que a reportagem não dá para ser extensa. Mas tem aqui a censura, por exemplo, nessa reportagem do pastor André Valadão, censura das redes sociais, um cidadão fora do Brasil, pastor de uma igreja aqui nos Estados Unidos, em Orlando, a igreja lá no IN, como que foi o processo de censura das redes sociais dele, com multas absurdas. Ou teve o caso da Carla Zambelli, o caso do Marcel Van Hatten. Estou falando de parlamentares eleitos. A Zambelli, se não me engano, é a mulher mais votada do Brasil. Marcel Van Hatten, ninguém pode dizer que Marcel Van Hatten é bolsonarista. E, no entanto, perseguidos pelo Alexandre. Olha, até agora, até esse momento, vocês podem entrar, de volta a dizer, vocês podem entrar aqui no meu site para acompanhar essa reportagem. Até este momento, tudo que nós tínhamos eram depoimentos, obviamente a gente sabia dos fatos propriamente dito, mas a gente não sabia de como funcionavam as coisas e do grau de ilegalidade. Agora, e pelo visto, o Agape não pôde nos antecipar aqui, mas pelo visto teremos mais fases. Eu quero uma fase que diga o que aconteceu com o meu. Eu queria muito saber o meu banimento, qual foi a história do meu banimento, o que eles mandaram para o Twitter, se o Twitter comentou alguma coisa a respeito. Eu gostaria muito de saber. Não sei se vai chegar até esse momento, mas eu tenho interesse pessoal em saber essa história. Mas teremos novas fases, com novas informações. Isso aqui é objeto central para uma CPI. Para ser incluído, por exemplo, dentro da CPI do abuso de autoridade, que já tem a coleta de assinaturas necessárias. Isso aqui é batom na cueca para abuso de autoridade. Isso aqui é batom na cueca legalmente para o impeachment. Por que ele não acontece? Por medo. Por medo. Mas eu faço uma previsão aqui para vocês. A situação do Alexandre de Moraes está se tornando insustentável. Não tenham dúvidas que uma hora o sistema vai oferecer, figuradamente, é claro, a cabeça dele. E se ele, no auge da sua vaidade, acha que não, é porque realmente ele perdeu completamente a conexão com a realidade. O que é normal. Acontece muito, tanto com psicopatas quanto narcisistas e psicopatas narcisistas. Isso é uma coisa que acontece com certa frequência. Mas o grau de pressão internacional, reparem, para isso ter chegado até nós, é porque o Elon Musk liberou. Se o Elon Musk estava disposto a vir ao Brasil, se o Elon Musk está liberando material especificamente sobre o Brasil, é porque o homem mais rico do mundo, ou um dos top 5, entrou na briga. Tomara que entre mais.